Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massanga, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários em torno dos temas que nós iremos debater no dia de hoje. No dia de hoje nós temos convidados especiais, temos profeta Peter Inácio, também temos PhD em Teologia, Albino Manguene, que vão nos ajudar a debater em torno dos temas de hoje. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com PhD Albino Manguene. Homem de Deus, saudações. Espectadores, bom, estou a rir porque é questão de hábito. Bom, Por quê, homem de Deus? eu acho forte e pesado ouvir PhD. Eu acho forte, então é complicado. Mas, bom, talvez para quem não soube, no final do ano, nós recebemos um título honorífico, fomos consagrados ou graduados a doutor honoris causa, a DD também. E desta forma queremos aproveitar e agradecer a todos pelo carinho, em especial ao pastor Glebson Ricardo, que é o diretor, o presidente do Seminário Teológico de Missões, a instituição que nos confiou esse título honorífico, e também pela confiança, né, porque cá em Moçambique eu sou representante da instituição, estou a coordenar a turma do Seminário Teológico de Missões, e é honroso. E bom, eu sou simples, sou essa pessoa. Os títulos são muito pesados. Estamos mesmo no novo ano, novo visual. Parabéns, homem de Deus. Obrigado. A ver que queres detonar geral comigo hoje. Mas obrigado pelo carinho. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Temos um outro convidado super especial, que é o profeta Peter Inácio. Homem de Deus, saudações. Bem, saudações ao mestre. Muito obrigado pelo convite e desejar a todos boas entradas ao ano 2023. Deus nos guardou mais uma vez e estamos neste ano e estamos aqui para podermos compartilhar aquilo que é a mente de Deus, as experiências que a palavra de Deus nos manda dizer. Muito obrigado pelo convite. E nos últimos dias o homem de Deus viralizou nas redes sociais por causa do programa que fizemos no final do ano. Como não sou muito apegado a essas coisas, só ouvi dizer que os vídeos já alastraram-se até para os países da língua portuguesa e recebi várias mensagens, vários links. De lamentar que ouvir custa. O problema é que ouvir custa. Quando você fala uma coisa, quando as pessoas não percebem, transformam aquela informação em uma outra coisa. Quando falamos daquele assunto, estávamos dentro de um contexto, mas quero crer que estamos aqui ao longo do debate, vamos conversar. Muito obrigado. Obrigado, profeta Peter Inácio, obrigado, PhD em Teologia, Albino Manguene. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, partilhem o nosso programa de hoje, participem no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões em torno dos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. Obrigado também a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Homens de Deus, antes de passarmos para o nosso tema central, temos aqui um ponto prévio que tem a ver com a igreja no nosso país. Temos aqui como ponto prévio conflitos na igreja velha apostólica. Logo no primeiro domingo do ano 2023,
nós encontramos lá dentro da Igreja Velha Apostólica conflitos. Há quem dizia que com a nova liderança essa situação ia ser ultrapassada, mas parece que mesmo com a nova liderança há lá conflitos, há uma narrativa que advoga que há pessoas que estão a fomentar esses conflitos para as pessoas pensarem que não há conflitos, enquanto não há conflitos, há paz dentro da igreja. Começo com o profeta Peter Inácio. Profeta, qual é a sua leitura em torno do nosso ponto prévio? Bem, é um assunto complexo e que precisa ser muito analisado. Eu, como pastor, o meu conselho era que houvesse mais diálogo e conversa entre os líderes para que chegarem a uma conclusão, porque a igreja não é um local de conflitos e não é um local que a ganância, o egoísmo deve reinar. Lá deve reinar a paz. E se isso está a acontecer, significa que existem pessoas lá que não estão com a salvação genuína de Deus. Porque quem é escolhido de Deus não luta para cargos, não luta para posições. Então, eu aconselho a liderança da Igreja Velha Apostólica a poder deixar quem quer liderar e deixarem com que as coisas possam caminhar, porque essa luta pode não ter fim, ou se o seu fim pode ser muito terrível. Então, eu aconselho as pessoas da Velha Apostólica a poderem procurar melhores métodos de conversarem. Se não está a haver uma conclusão, o Ministério da Justiça interviu da última vez, podem recorrer mais lá e procurar uma conclusão para este problema não prevalecer. Porque, na verdade, não é uma boa imagem para o corpo de Cristo quando há lutas e quando já vai às redes sociais tudo é mal interpretado. Oramos a Deus que mais rápido possível haja uma solução na Igreja Velha Apostólica. Obrigado, profeta Peter Inácio. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, qual é a sua leitura em torno desses possíveis conflitos dentro da Igreja Velha Apostólica? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Os conflitos na Igreja Velha Apostólica primeiro vieram mostrar que o assunto é complexo mais do que nós imaginávamos. Então, trata-se de um assunto complexo e dá para entender que a igreja está dividida. Existem duas alas. Agora não trata-se da pessoa do apóstolo Macron, mas trata-se das pessoas que estão em torno, em volta do apóstolo Macron. Então, porque ele está à reforma, mas há um grupo que se identifica com ele, que faz questão com que ele esteja na liderança da igreja. Há outro grupo que entende que o apóstolo Matrombe deve ir à reforma e com os escândalos que cometeu, não é digno de estar à frente dos destinos da igreja. Então, estamos a perceber que existem duas alas, dois grupos, dois interesses. Aí é muito fundamental, é muito necessário uma diplomacia. Deve haver uma negociação. Este não é um assunto que deve ser tratado de uma forma superficial ou de ânimo leve. Por quê? O que nós estamos a ver é que enquanto essa situação continuar, a igreja está a entrar numa depravação. Precisa de uma purificação. Então, é necessário com que haja uma boa diplomacia, boa negociação. Eu acho que os membros não são capazes sozinhos de chegar a um consenso.
Há necessidade de haver, nesta situação toda, pessoas que vão intermediar o conflito, ou que vão mediar o conflito. Nesse caso, no lugar da ministra da Justiça sentar no gabinete e entender e emitir uma nota ou um comunicado, devia ir lá um grupo de assuntos religiosos para sentar com as partes e tentaram buscarem soluções. Há uma necessidade de se fazer uma auscultação dentro da própria igreja. É evidente, porque existem dois grupos dentro da mesma igreja. E pior que já há interesses políticos envolvidos. Porque há uma ala que entende-se que é favorável à Renamo, há outra ala que entende-se que é favorável ao Partido Frelimo. Então, a política está dentro da igreja. A política acabou entrando dentro da igreja. Então, só para entender a gravidade do assunto, esse é um tumor maligno que precisa de uma operação rápida, senão vai se alastrar e vai contaminar toda a igreja, vai contaminar todos os membros e vai gerar um caos. Deve haver uma diplomacia, deve haver negociação, porque são dois grupos, dois interesses. Os dois interesses precisam de ser acomodados. Hoje estão a reivindicar que nós também dizimamos, contribuímos, estão a nos mandar embora. Então, não é de uma forma simples que se resolve essa situação. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Obrigado, profeta Peter. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem da Nora, que diz o seguinte: boa tarde, já estou ligada. Temos aqui uma outra mensagem do Brito Bulasco, que diz a paz, que diz paz e graça, estou na vossa companhia. Temos uma outra mensagem da Persínia, que diz ligado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Deixem os vossos comentários relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. Homens de Deus, passaremos agora para o nosso ponto central, ou para o nosso tema central no dia de hoje, que é a humildade e pobreza versus vida cristã. Começo com o profeta Peter Inácio. Profeta, com perguntas prévias, como é que olha para a humildade, como é que olha também para a pobreza? O que seria pobreza? E em poucas palavras, a vida cristã, como é que olha? Bem, muito obrigado. Humildade, para mim, é saber ser e saber estar. Humildade tem a ver em você saber se enquadrar, saber submeter-se, mesmo sabendo que você é grande. Procurar se enquadrar, procurar se encaixar em qualquer circunstância. Muitas das vezes, alguém até é dito, esse é orgulhoso. Não porque na verdade ele é orgulhoso, mas não soube estar naquele ambiente que ele se enquadrou. Por isso a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que mesmo ele sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, se tornando semelhante aos homens. Significa que ele era Deus, mas ele esvaziou-se, humilhou-se e se tornou um homem comum, um homem normal. Então, humildade tem a ver com saber ser, saber estar e saber se enquadrar onde você está. Você chega no meio de pessoas que não têm. Quando você se coloca numa posição alta, você fica desenquadrado. Logo, eles podem interpretar mal o seu posicionamento. Então, ser humilde não é ser burro. Ser humilde não é ser andar com a cabeça inclinada para baixo. Ou ser humilde não é ajoelhar, fazer isso. Isso não mostra que você é humilde. Humildade vem do coração da pessoa. Existem pessoas que não ajoelham, mas te respeitam. Existem pessoas que não... E aquelas pessoas que ajoelham... Não é sempre humildade, tem a ver com cultura.
O outro tem a ver que está numa situação em que naquela casa só tem que se ajoelhar para servir. Então a pessoa também faz, não porque está livre para fazer. Então, ser humilde não é ser calado. A pessoa pensa de, aquele é muito calado, então é humilde. Existem pessoas que não falam, mas são orgulhosas. Percebes? Então não tem nada a ver com isso. Humildade tem a ver com saber ser, saber estar. Mas nós também aconselhamos às pessoas, aos irmãos, que você é o que é. Então você tem que mostrar aquilo que você é, mas sem humilhar os outros. Quando você fazer isso, você está a se enquadrar bem. Existem pessoas que têm, mas gostam de humilhar os outros. Logo, está a cometer um erro. Pobreza. Pobreza é, para mim, é quando alguém não consegue suprir as suas necessidades básicas. Yes, isso é pobreza. Pobreza é falta, não ter. Então, quando se diz em Moçambique que é um país pobre, né? Eles não sei o que eles veem. Mas Moçambique é pobre mesmo. Há pobreza aqui em Moçambique. Há pobreza, sim. Mas Moçambique é pobre. Moçambique como país não. Pobre não é. Ele é rico. Ele é rico em recursos minerais. E temos muita fortuna em Moçambique. Mas a população sofre. Existem pessoas que passam necessidades. Esses são chamados de pobres. Agora, o pobre, ele é caracterizado por não conseguir suprir as suas necessidades. Ele hoje quer comer frango, mas não tem como, porque não tem dinheiro. Então, isso é uma das características da pobreza. Ele quer comer arroz de 1.600, mas ele não consegue comprar. Ele consegue comprar arroz de 800 meticais, outro consegue comprar arroz de 500 meticais. Então, tem a ver com o nível econômico que cada pessoa tem. Agora, outros, há quem diz aquele é pobre, mas outros se sentem que não. Eu não sou pobre. Depende, eu acredito que cada um tem a sua pobreza. Cada um é pobre em uma certa coisa, em uma certa área. Então, é assim como eu analiso a pobreza. Agora, quando fala da vida cristã, Deus chama todos, ricos e pobres, para o reino de Deus. E todos convivem. Na igreja temos ricos, temos pobres. Todos lá convivem. Então, ao conviver lá, a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz que não havia separação de bens. Tudo era deles. E hoje há separação ou a comunhão? Diga? Hoje há separação de bens ou a comunhão? Não. Sentimos que existe essa separação. Mas a primeira igreja, a igreja primitiva, ela nos ensinou que o pobre e o rico na igreja não pode haver diferença. Quem tem deve compartilhar com quem não tem. Deve haver o amor, devem comer juntos. Quem não tem sapato, aquele que tem sapato, tem que comprar sapato para o seu irmão. Isso é viver na comunhão como filhos de Deus. Obrigado, profeta Peter Inácio. Passo agora para teólogo Albino Manguén. Teólogo, pode também reagir em torno das nossas questões prévias. Há aqui uma citação que surge agora. É mais provável que o pobre não vá ao céu. Profeta Peter Inácio. Teólogo, qual é a sua leitura em torno disso? Falta o ano na citação. Brincadeira. Ok, vamos começar da questão. Quando nós falamos de humildade ou ser humilde, estamos a falar, na verdade, de uma qualidade. Uma qualidade em que a pessoa demonstra-se ser equilibrado, ser modesto, simplicidade,
lidas com as coisas com a simplicidade. Então, sem excessos, sem vaidades. Então, aí reside a humildade, quer no viver, quer no trato. Trata-se de uma qualidade. E quando nós falamos da pobreza, falar da pobreza é falar de uma condição indesejada. Então, pobreza é uma condição de vida indesejada. Por que é uma condição indesejada? Porque ninguém, no seu juízo normal, no seu consciente bem saudável, a não ser que esteja demente ou que esteja a ter problemas espirituais, que ama a pobreza, que gosta de ser pobre, que se orgulha por ser pobre. Então, ninguém pede nascer pobre. Então, é uma condição... Deus não deixa a pessoa ser pobre como castigo, não castiga. Não trata-se de nenhum castigo ser pobre. Então, é uma condição indesejada. Então, temos que olhar para a pobreza como uma condição. Então, como uma condição, claro que existem condicionantes, existem determinadas coisas que condicionam com que a pessoa seja pobre ou tenha uma vida pobre. Primeiro, tem a questão da condição pela forma de pensar. Alguns são pobres porque pensam pobreza, visualizam pobreza. Falam de si, tudo quanto eles acham de si é negativo. Eles não nasceram para ser felizes, eles são miseráveis, eles são isto mais aquilo. Ou seja, eles atribuem-se coisas negativas a si. É por isso que lá, por exemplo, em Provérbios 23, 7, a Bíblia diz que assim como você pensa, assim você é. Ou seja, nós seremos a expressão da nossa mente. Então, a mente tem essa capacidade, esse poder de atrair. Se você fala pobreza, você vai ver pobreza. Se você fala positivo, verá positividade. Mas também a pobreza é uma condição, é condicionada também pelo meio em que nós vivemos. Então, pelo meio em que nós vivemos. Então, se você for a prestar atenção, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 46, quando Filipe encontrou a Jesus e fala a Natanael que eu encontrei o Messias, o prometido, o Natanael olha para Filipe, pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era conhecido como uma comunidade pobre, uma comunidade sem sucesso, constituído de um grupo de pescadores, pessoas humildes. No entanto, Natanael não acreditava que algo bom como Messias, como Salvador do mundo inteiro podia nascer daquela cidade pobre. Então, o ambiente em que nós estamos inseridos pode moldar a nossa cosmovisão e nós passarmos a ver nossas limitações ou não rompemos o paradigma. E, finalmente, a pobreza pode ser condicionada pelo fator espiritual. A feitiçaria é séria. Negar a feitiçaria é mesmo que dizer que o diabo não existe. E se o diabo não existe, então não existiria o mal, porque a causa ou a razão do mal é o diabo. Existem pessoas que têm inveja do sucesso dos outros, não se alegram do sucesso dos outros. Então eles vão aos curandeiros, vão buscar, vai até Caximintuan, para te amaldiçoarem, que é para a tua vida não andar. Então algumas pessoas são pobres como vítima de feitiçaria, estão a ser vítimas de feitiçaria. Existe esse feitiço para uma pessoa ser pobre, a vida dessa pessoa não fluir, não ter dinheiro, não ter comida. Existe esse feitiço, oh meu Deus. Existe feitiço que é para atrasar, prejudicar, destruir a vida de alguém, fazer com que a pessoa não tenha sucesso. E você vai ver, essas pessoas são pessoas, alguns até esforçados, dedicados, que quando você olha tem tudo para dar certo, mas no fundo você vai ver a pessoa tarastar. Não que ele queira, mas porque há uma
há um problema espiritual que provoca até que a pessoa seja submetido ao processo de libertação, a pessoa não vai. Então, estamos a dizer que a pobreza é uma condição indesejada. Pode ser condicionada pela nossa forma de pensar, pode ser condicionado pelo meio em que nós vivemos, mas pode ser também condicionado pelo fator espiritual, pela questão de feitiço. Agora, indo à tua questão, que acabei me esquecendo da citação. É provável que o pobre não vá ao céu do que o rico. Profeta Peter Inácio. Perfeito. Bom, depende do ângulo em que isso é analisado, porque biblicamente, teologicamente falando, não encontro sustentabilidade. Agora, pode ter sido falado numa linguagem motivacional e introduziu-se uma figura de linguagem que chama-se exagero. Porque é uma figura de linguagem exagero. Então, o autor exagerou nessas palavras. Bom, tinha boa intenção, o profeta Peter, acredito que tinha boa intenção, mas usou uma figura exagerada. Por quê? Porque a partir dessa linguagem as pessoas não entendem a motivação, ou seja, não entendem, abre espaço para várias interpretações e várias conclusões. Eu posso entender que havia uma intenção motivacional de motivar as pessoas a não serem relaxadas, a não serem preguiçosas, a fazer uma coisa, mas pecou-se por ter se introduzido uma figura de linguagem que nós chamamos de exagero, que acabou possibilitando as pessoas não entenderem a real intenção e foram surgindo a várias interpretações. Mas teologicamente falando, isso não é possível. Obrigado, teólogo Albino Manguete. Passo agora para a profeta Peter. Profeta, este momento de comentar em torno dos pontos levantados, temos aqui, homem de Deus, uma mensagem do Isaldo, que diz o seguinte: os cristãos gostam muito de espiritualizar coisas. Não existe e nunca existiu nenhum humilde na pobreza. Os pobres são humildes porque não têm outra escolha. Se já estão no chão. Tenho dito aqui, não percebi o que queria escrever, mas ele terminou dizendo: dê dinheiro a essa pessoa para ver como é que essa pessoa é. Profeta, comentários. All right. Eu não gosto muito de polêmicas. Só ouvi que viralizou o Facebook, viralizou. Não gosto muito de seguir essas coisas. Como eu estava a dizer, o pastor Albino, se as pessoas pegassem todo o vídeo, quando começamos a entrevista até o fim, ficariam abençoadas e iriam entender o que eu estava a trazer. Mas as pessoas ficaram ofendidas quando eu disse: os pobres, há muita probabilidade que os pobres não vão ao céu. Mas isso não é verdade, homem de Deus. Mexeu isso com todos. Não é verdade, profeta. Não retiro nenhuma palavra do que disse. Tudo que eu disse é verdade. É mais provável. É mais provável. Que o pobre não vá ao céu. Sim. E eu estava a explicar no contexto de que quando alguém está nessa condição indesejada, ele pode se meter em coisas que também coisas indesejadas. Por exemplo, se você for a ver, muita gente que está metido em coisas, dizem que não, o rico é que está a patrocinar. Tudo bem, este rico está a patrocinar. Se ele também fosse rico, aceitaria? Não aceitaria. Então, ele é dito assim: estou a pedir você ir matar uma pessoa. Vou te dar 100 mil meticais. O pobre é de ir matar, porque ele quer dinheiro. E o rico não. Mas se ele estivesse na condição daquele que está a lhe pagar, não aceitaria fazer esse ato. Significa que as pessoas, os pobres, também acabam entrando em pecados indesejados, não porque querem. A condição que elas se encontram, estão submetidas, lhes leva a esse pecado. Logo, estão expostos a isso. Mas, Então, oh meu Deus, sem querer interromper, sim. isso significa que
os criminosos são pobres mesmo, de verdade. Há pessoas que cometem crimes, pessoas que andam a assaltar as pessoas, são pobres, não têm condições. Só de você ver alguém indo assaltar alguém, indo roubar alguém, isso é o quê? É sinal de quê? Quem tem tempo de fazer essas coisas? Quem tem dinheiro? Tem tempo de fazer essas coisas? E o julgamento das dívidas ocultas? Eram pobres todos que estavam ali. Lógico. Pobres todos que estavam na tenda do... Lógico. O que acontece é o seguinte, eu não sei quem roubou. Os que foram condenados todos, que nós ouvimos, que estavam lá a ser julgados, eles estavam na condição de não ter e queriam se aproveitar. Não só roubaram. Não só roubaram. Eles cometeram vários outros pecados que não vou gastar tempo aqui de revelar. Mas o que estou a dizer é, o pobre tem essa exposição. Percebes? Naquele dia eu estava a explicar que os cristãos são pobres porque não gostam de trabalhar. Está a perceber? O cristão, assim onde era culto domingo, recebeu profecias com o profeta, com o pastor. Tua semana vai ser abençoada, vais pegar dinheiro, vai fazer o quê? Ele acorda 9 horas. E ele come acima do que produz. Os cristãos são pessoas que mais comem. Percebes? Né? Quantidades exageradas. Ele produz pouco, mas come muito. Ele prefere, com 10.000 meticais, comprar um fato de 8.000 meticais, só porque domingo tem que impressionar na igreja. Não sabe pegar aquele dinheiro, poupar, procurar multiplicar e amanhã brilhar melhor. Não consegue. Por isso você vê muitos pentecostais bonitos no domingo, mas nem dia de oferta não tem. Percebes? Então, são essas coisas que estamos já a dizer que acontecem no nosso dia a dia, na casa do Senhor. Então, o que estamos a dizer é que as pessoas não podem sentir-se ofendidas quando a gente diz que há maior probabilidade que o pobre vá ao céu. Não se sinta ofendido. É só você deixar de ser pobre e ser rico. Essa palavra pobre não vai te ofender. Porque quando você ouve pobre, logo fica ofendido. Não, nós não estamos já a dizer que os ricos é que vão no céu. Não. Eu até estava a dizer que os ricos, quando o rico converter mesmo, de verdade, dizer converteu. Porque ele está numa condição desejada, que ele tem o que quer, na hora que quer, está numa boa posição. Mas o pobre, temos muita dúvida dele. Eu, como pastor, ele sabe, como pastor, existem nossos filhos, irmãos, que eram grandes obreiros da igreja. Mas no dia que começaram a ter dinheiro, desapareceram. Significa que nunca foram humildes por causa da pobreza. Estavam numa condição que eles não queriam. Então, o que estou aqui a tentar trazer é, devemos nós ter cuidado com o que nós ouvimos. Tudo o que eu estou a falar aqui, não quero prejudicar ninguém. Quero encorajar alguém que está a me assistir para que saia da condição que está. Se é pobre, não tem dinheiro, procurar formas, erguer a cabeça, ir atrás para ter dinheiro. Porque se você não trabalhar duro, você não vai ter dinheiro. Oração, jejum não traz dinheiro. Fortifica o espírito. Dinheiro encontra-se fazendo negócio. Dinheiro encontra-se trabalhando, fazendo buscado, tudo mais. E eu até disse da última vez, na igreja, pode um irmão não ter dinheiro, chegaram todos os carros lá na igreja, pega balde, começa a lavar carro de cada irmão lá na igreja. Aquilo que você tiver, vai me dar. Você lava 10 carros, cada irmão vai dar alguma coisa. Você trabalhou e é teu dinheiro. É o que nós estamos a encorajar. Agora, as pessoas só pegaram que os pobres não vão ao céu. Não! O que estamos a dizer é que estão muito expostos. Estão numa exposição que lhes leva eles a serem mais enganados. Agora que estou aqui, se eu ir lá fora, comprar 100 pães, sumos, não há de ver nenhum rico a parar de vir receber pão. Mas há de ver pobres. Vir receber o quê? Pão. Posso pegar essas pessoas e dizer para eles, domingo vir na igreja, haverá comida todos os domingos. Há de vir lá.
estão numa condição que eles não querem. Irá na igreja por causa da palavra ou por causa do pão? Por causa do pão. Não começou com eles no tempo de Jesus. Jesus disse: vocês estão a me seguir não só por causa, vocês estão a me seguir por causa de comida. Então não começou hoje. Não começou hoje. Então, queridos irmãos que nos assistem, a mensagem que estamos a trazer aqui que eu estou a trazer aqui procura formas, se livre da preguiça, saia da pobreza e viva o melhor da terra. Deus quer ver você a viver bem. Viver bem na terra sem pôr em causa os seus. Obrigado. Obrigado, profeta Peter Inácio. Temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do Elder, que diz o seguinte: aprender. Temos uma outra mensagem do Abu Álvaro, que diz verdade. Temos uma outra mensagem da Igreja Pentecostal Vida e Esperança, que diz estou anotando. Temos aqui mais uma mensagem do Isaldo, que diz o seguinte: realmente o cristão é muito preguiçoso, senta-se em cima de versículos e justifica a sua pobreza espiritual e financeira neles. Temos aqui outras mensagens de vários homens de Deus. Temos a mensagem do Wise Man em Roga, que diz: estamos aprendendo. Temos uma outra mensagem do apóstolo Edson, que está conectado ao nosso programa. Teólogo Albino Mangueno, qual é a sua leitura em torno dos pontos levantados? Temos aqui, também pode alinhar com a mensagem do Isa Mateus, que diz o seguinte: assim todos os pobres vão para o inferno? Teólogo. Ok. Vamos tentar esclarecer. Primeiro, eu acredito e entendo que por detrás de muitos atos não podemos olhar só para o fator pobreza, embora o fator pobreza está lá incluso, porque eu estando numa condição desfavorada, facilmente, se não tenho caráter e integridade, facilmente vou me deixar influenciar e vou praticar atos criminosos e pecaminosos por causa da minha condição de pobreza. Mas se eu não ter caráter, por quê? Porque eu vejo o pobre, está dormindo na rua, come mal, mas não assalta ninguém, não faz mal a ninguém, está ali, está a sobreviver. Se Deus permitir com que ele tenha algo para comer esse dia, ele terá. Se Deus não permitir, ele continua a bater às portas. Então, se eu sou pobre e não tenho caráter, não tenho integridade, facilmente serei corrompido por causa da minha condição, porque eu quero sobressair. Mas a pobreza não deve ser olhado como um único fator, porque existe ganância. O que é ganância? É um sentimento humano de querer tudo que é desejável. Então, ganância é isso. Um sentimento humano de querer ter tudo que é desejável. Muita gente pratica atos criminosos, são ricos, mas por causa de ganância. Eles, quanto mais têm, acham que devem ter mais. E muitas das vezes, para terem mais, eles praticam atos criminosos. Porque vamos lá supor, pegando o mesmo exemplo para citar isso, este que manda para ir, por exemplo, manda o pobre para ir raptar, para ter dinheiro, o pobre vai raptar, mas o dinheiro vai para quem? O dinheiro vai para o rico. O rico que mandou o pobre que será pago. Mas a ele por que faz? Ele faz por causa de ganância, enquanto o outro faz por causa da condição indesejada. Então, aí não existe o bom para mim. Todos são farinha do mesmo saco. Tanto o pobre, tanto rico. o pobre, tanto o rico, os juntas patas, peta, são farinha do mesmo saco. Não tem nenhum que é melhor, porque nada se justifica com que eu me envolva em atos ilícitos. Nada justifica-se. Agora, uma coisa é verdadeira, o que nós devemos perceber, aí se nós afirmamos que os pobres entrarão no inferno, não sei qual é a percepção da pessoa que faz essa questão, mas respondendo a essa questão,
olhando para aquilo que nós estamos a tentar transmitir, eu em particular estou a tentar transmitir, é que quando a Bíblia olha para o pobre, está a olhar para alguém sensível. Por ser sensível, é alguém que facilmente deseja Deus. Por quê? Porque olha para Deus como a sua maior riqueza. Olha para Deus como o seu consolo. É por isso que, se você for a prestar atenção, muitos dos que seguiam a Jesus eram pessoas pobres. Por quê? Porque faziam parte de um grupo social excluído, discriminado dentro da sociedade. Então, quando eles ouviam a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, eles sentiam-se consolados. É como quem diz, epa, já que nos excluem porque a nossa condição social é baixa, pelo menos existe alguém que nos entende, alguém que está disposto a estar conosco, a conviver conosco. Então, o pobre está numa situação mais sensível para ouvir a Deus. Por quê? Porque vê a Deus como sua riqueza, se sente consolado, confortável, por fato de haver que, quando a sociedade lhe exclui, lhe discrimina, existe uma única pessoa que lhe entende, que lhe aceita, independentemente da sua condição social. Diferente já do rico. O rico, por causa da sua riqueza, acha que o dinheiro que ele tem é tudo. É por causa disso que Jesus Cristo disse: será mais fácil um camelo entrar na porta de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque porta de agulha em Jerusalém, existe uma parte em que a entrada é igual a uma porta de agulha. Quando Jesus estava a falar da porta de agulha, estava a falar de uma cidade, de uma entrada que existe de verdade. Só que essa entrada é menor, é estreita, é chamada de porta de agulha. Então ele estava a dizer, é mais fácil naquele caminho ali, um camelo que é grande, que não se espera que consiga entrar na porta da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele acha que a riqueza e o dinheiro que ele tem é tudo. É por causa disso que, por exemplo, você vai encontrar aqui em Apocalipse 3, versículo 17, a Bíblia diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Você é pobre e cego, que está nu. Ou seja, o rico, na sua riqueza, ele acha que tem tudo. Então não precisa de Deus, não precisa de ninguém, pode humilhar, pode passar por cima de todos. Por causa disso, eu digo, afirmo que é mais difícil o rico entrar no reino dos céus, é mais fácil o pobre entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o pobre, na sua condição, sente-se consolado em Deus. O rico, na sua condição, acha que com o dinheiro que ele tem pode comprar o mundo e comprar até uma vaga para entrar no céu. Como se o céu fosse dele ou fosse dos pais dele. Ele acha que pode comprar e entrar. Então, a forma que cada um vai pensar por causa da sua condição é fundamental e é determinante. Mas, com tudo isso, nós estamos a dizer que as pessoas devem ser relaxadas, devem ser confortadas, devem se acomodar na pobreza. Não é isso. Não. Ei, as pessoas precisam de levantar, precisam de ir à luta, precisam de fazer alguma coisa. Como diz o ditado, se você não se mexer e não fazer nada, você não vai ter sucesso, não vai ter avanço. Então, o pobre deve se mexer. Aquela pessoa que se sente que está numa condição desprovida, ele precisa de fazer alguma coisa para romper o paradigma, mudar a sua condição, porque é possível. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Temos aqui uma mensagem do Estevão, que diz o seguinte: muita sabedoria do pastor Albino, gostei do seu posicionamento. Temos aqui uma outra mensagem do Bilarmino, que diz o seguinte: boa tarde, o programa está muito bom e o debate é construtivo. O rico também vai ao inferno porque a riqueza é ilícita e a ganância por ter mais prejudica os outros. Por exemplo, os ricos
raptos, os ricos raptados, os ricos raptos que levam dinheiro do pobre em troca de uma vaga de emprego. Temos aqui uma outra mensagem do Abu que diz o seguinte: tenho um vizinho que é motorista e ele deixou de trabalhar porque disse que a Bíblia diz que não matarás e tem o medo de matar os insectos, enquanto condiz e está a passar fome. Pastor Peter, ou melhor, profeta Peter Inácio, qual é a sua leitura em torno disso? Eu acho que a percepção está muito difícil aqui. Nós estamos a falar do rico cristão ou do rico que não é cristão? Podemos trazer os dois ricos, o rico cristão? Sim. Nós temos que saber que pobre estamos a falar, que rico estamos a falar. Eu tenho certeza que aqueles que criam raptos não são ricos. Eu, na minha análise, quem manda raptar pessoas não é rico. É pobre. Se faz de rico. E se ele está onde está, se tem dinheiro que ele diz ter, nunca foi dele. Logo é pobre. Rico é aquele que trabalhou e juntou dinheiro com seu esforço. E ele, este rico que humilha pessoas, o rico que fala mal das pessoas, o que quando está na rua humilha as pessoas, é rico que tem Cristo? Não. O rico que tem Cristo tem palavra. Está sendo ensinado como cuidar daqueles que não têm. E nós temos muitos exemplos nas nossas igrejas, os ricos apoiando os que não têm, pagando material escolar para crianças, ano letivo está a começar, compram uniforme, dão tudo às crianças. São ricos empresários que estão na igreja a cuidar daqueles que não têm. Então, o rico que está em Cristo Jesus, quem não vai no céu é aquele que não tem Jesus no coração. Esta é a verdade. Eu disse, os pobres têm muita probabilidade, não disse que eles não vão. Estamos a falar de pessoas que estão dentro da igreja, não fora da igreja. Quando vocês falam de ricos que humilham, que matam, que fazem o quê? Estão na igreja. Se fazem isso estando na igreja, claro que o caminho deles é para o inferno. Eu estou a falar como pastor. Estou a falar como pastor que está dentro da igreja, que lida com pobres e ricos dentro da igreja, não fora da igreja. Não respondo e não responsabilizo-me pelas pessoas que estão fora da igreja. Estou a falar dos crentes que vão à igreja todos os domingos. São esses que eu estou aqui a mencionar. O rico e o Lázaro. Muita gente pensa que o Lázaro, o pobre, foi no céu porque era pobre. Não. Ele foi ao inferno porque era pobre e não recebeu Jesus como seu único Salvador. E o rico foi ao inferno não porque era rico, mas foi ao inferno porque era rico que não aceitou Jesus como seu Salvador. Então, são essas coisas que devemos diferenciar. 2. Quando nós falamos de viver em abundância, né? Estamos a falar aqui de Jesus, estamos a falar aqui dos apóstolos na igreja primitiva. Tinha lá Barnabé, depois mudaram o nome dele, foi chamado Filho da Consolação. Tinha dinheiro.